Olá, eu sou a B. E eu sou a Tassi. E esse é o podcast. Olha ela! Estamos aqui com uma convidada muito especial para esse episódio, Maju Canzi. Que delícia te ter aqui. Muito obrigada por aceitar esse nosso convite. Conheço a Maju, estávamos aqui conversando com a Maju, acho que foi 2017, lançamento de um livro. Ela lançou um livro e foi ali que eu conheci ela, né? Gosto muito da astrologia. E 1 ano ou 2 depois eu tive a oportunidade de fazer mapa astral, a gente já vai falar sobre isso. Mas, antes disso, a gente vai ouvir um pouco da trajetória da Maju aí. Legal. Eu preciso colar, porque a trajetória da Maju é longa. Ela é astróloga, mestre em Reiki, professora certificada de Kundalini Yoga. Kundalini Yoga, pedir ajuda. Estuda sobre mistérios, comportamento e desenvolvimento humano desde 2010. Temos uma caminhada aí, né? É uma caminhada. Nessa caminhada, ela ajuda, através da astrologia, a enxergar o seu caminho. Ela é também bacharel em administração, com certificações em coaching, formação de cursos livres de astrologia, terapia floral, constelação familiar, reiki e theta healing. Fez coisa, hein, Maju? Já, fora outras coisas que não estão Nossa! Tem mais. Ó, então a gente já agradeceu, né, que você veio hoje aqui conversar com a gente. E conta então um pouco aí, né, quem é essa Maju aí que, né, tão conhecida na astrologia, mas que é administradora como eu, filha de pai, professor, né? Os dois. O pai e a mãe? O pai e a mãe são professores. Eu não lembrava disso. Então, Manezinha. A Manezinha. Mas também descendente de gaúchos. Aqui está com duas gaúchas, tem duas gaúchas, né? É, isso mesmo. Então conta aí um pouco pra gente. Então, vamos lá. Então, eu sou a Maria Júlia, na verdade, né? Aí veio Maju, filha da dona Ângela e do seu Rogério. Minha mãe é pedagoga e meu pai é formado em administração e engenharia também. E os dois professores. Então, educação sempre foi um tema muito presente na minha vida. A biblioteca de casa sempre foi uma área cultuada, né? Olha os livros, busca conhecimento. Sempre tive muito esse estímulo para estudar, para pesquisar, para buscar. E realmente sou muito curiosa. E aí eu sempre falo assim, se você foi um ser humano que foi para a escola, você sabe que a nossa educação é incompleta, né? A gente não aprende na escola a se relacionar com outros seres humanos, a cuidar da nossa saúde, da nossa alimentação, a lidar com o nosso dinheiro, coisas tão importantes para o dia a dia, né? Então eu comecei a questionar desde adolescente, assim, tá, mas o que mais? O que mais que a gente tem para aprender? O que mais que tem para buscar? Eu tinha um sentimento dentro de mim de que tinha um propósito para cada pessoa, não era por acaso que a gente estava vivo, né? Que a gente está vivo. E aí comecei uma busca, assim, por muito sutil de querer desvendar, mas era muito nova. E não tinha o Google, não tinha o ChatGPT para ajudar. Mas aí um tempo passou até que um amigo me convidou para um evento de xamanismo. Que era um negócio que eu nunca tinha ouvido falar, nem sabia o que era direito. Mas ele falou, não, vamos lá e tal. E aí tinha aquele xamã, que era um cara muito esquisito. E ele começou a falar que o sol representava a energia masculina, que a lua representava a energia feminina, que as estações do ano não eram por acaso, que existiam os 4 elementos da natureza, que tudo tinha um significado. E ele começou a falar coisas que fizeram muito sentido para mim, assim. Então, ali foi um momento de despertar, assim, que eu tive para esse olhar mais amplo, né, para a natureza, para os mistérios da vida, assim. E aí começou uma jornada de investigar mais sobre isso. E só para entender que momento foi esse, mas você já fazia faculdade? Já estava fazendo graduação? Eu estava fazendo faculdade, pois é. Tinha isso, porque tem uma questão muito interessante. Quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu adorava fotografia. Eu era super espírito de artista, assim, sabe? Gostava de música, de arte, de fotografia. Fui fazer um curso de fotografia e comecei até a trabalhar com uma fotógrafa e eu entrei na faculdade de administração. Só que eu estava naquela coisa de pré-vestibular e faz teste vocacional e não sei o quê. E aí, o meu teste vocacional deu letras, que eu adorava também escrita e português, e publicidade. E aí eu estava em dúvida se eu fazia publicidade, letras, moda, jornalismo. Aquele monte de coisa. Design, qualquer coisa, né? Mas eu muito me via nesse lado mais artístico. Aí eu pensei, não, acho que publicidade pode ser uma boa. Aí só tinha na particular. Meu pai foi comigo lá na particular, lá pelos 17 anos, isso, né?
Aí a gente visitou a faculdade toda, ele me mostrou, não sei o quê. Daí ele sentou na mesa da faculdade, falou para mim assim, olha só, você quer estudar publicidade? Eu vou ter que pagar, mas tudo bem. Só que deixa eu te falar uma coisa. Dentro da administração, meu pai é bom de argumentação também, dentro da administração tem planejamento estratégico, contabilidade, finanças, gestão de pessoas, marketing. Dentro do marketing tem produto, preço, praça, promoção. Dentro da promoção tem uma areazinha que é publicidade e propaganda. Você prefere fazer publicidade e propaganda ou entender de marketing e de administração como um todo? Ponto. Aí ele me convenceu. Eu quero entender o todo, que sou sagitariana, que gosta de pensar grande. E aí eu fui para administração e eu falo que o meu pai me conhecia melhor que eu naquele momento, assim, porque eu amei administração, me apaixonei. Eu ia falar, porque assim, ó, quando eu decidi fazer administração, fazer só uma pausa aqui, eu pensava em fazer arquitetura, educação física, psicologia, jornalismo, tudo. Tá vendo? E eu falei, cara, daí quando eu fui estudar, olhar o que era, eu falei, não, mas peraí, se eu fizer essa tal administração aí, todas Você as tem outras noção de muita coisas que eu vou coisa. querer que eu gosto, eu Vai acho que eu ajudar. vou conseguir É fazer. base, né? E a gente nunca tinha conversado sobre isso, mas as coisas que me levaram a fazer administração, que eu Olha. nunca me arrependi, ao contrário, eu fiz as escolhas, né? Até hoje, assim, sou grata, fiz a escolha certa, me possibilitaram fazer as outras coisas. Gostei desse argumento aí do teu pai. Eu Não é? tenho um adendo a fazer, porque meu pai também tentou fazer isso comigo. Ele também é administrador. É, Teu pai é administrador É. também, né? Olha Então, isso, assim, gente. ele tentou. Daí eu falei, não quero. Então, psicologia. Não quero. Eu queria arquitetura. Caí na publicidade. Olha, Lá no meio, no primeiro ano, é tronco comum, a mesma disciplina. Lá no meio do segundo ano, assim, eu falei, não quero ficar na frente de um computador. olha só. Eu quero pessoas. A Aí Tássia eu, aquariana. Olha que coisa interessante. aí eu troquei para relações públicas. Hoje eu sou relações públicas Olha de só. formação, mas os meus irmãos são administradores, os dois. Meu pai convenceu os dois, ele não me convenceu. Eu não segui a Estamos orientação. aqui com duas que são, tem, né, uma assim, muito incrível isso, a gente nem se Da deu conta. sintonia. O pai da Maju e o pai da Tássia são professores no curso de administração, os dois aposentados já, De um na federal, Federal de né? Santa Maria, o da Maju aqui na UFSC, então assim, os acasos, né? Nada é por acaso, na A minha mãe verdade. também é professora, mas Ah, é ela verdade, era olha de ciências, né? De quinta, oitava sim. série na É. época, né? De escola pública. Olha Filha só. de E professores minha mãe também. é pedagoga. Eu também tinha biblioteca em casa, que, É. né? A Barça, Sim, né? sim. A National Geographic, toda Ah. a coleção. E a biblioteca era um lugar cultuado. Exato, É. exato, era um lugar cultuado. E aí foi isso, assim. Entrei na administração e daí eu gosto de falar também que eu vim com essa coisa de artista e talvez você também tenha isso. Sim. E você também, né? Publicidade, arquitetura. Eu descobri que eu era uma artista na administração e me descobri empreendedora ali, Já na faculdade. na faculdade. Daí eu falei, é isso, eu quero empreender. Porque E na época nem se falava muito disso, né, Maju? Empreendedorismo na faculdade, os cursos agora, de uns 10 Tem anos para disciplina, cá, né? que tem Sim, inclusive disciplina, mas não disciplina. se falava. A palavra empreendedorismo Uhum. é bastante nova ainda, né? Então, tu já pensava isso naquela época? Sim, foi aí que... E realmente, mas no meu curso já tinha uma matéria em empreendedorismo. Ah, já Talvez tinha. foi quando começou mesmo. Aham. Até meu pai falou, olha, esse curso, esse grade curricular tem até matéria de empreendedorismo. E já era uma luzinha que acendia para mim, né? Então, eu sempre fui empreendedora no final. Desde a graduação. Não tenho carteira de trabalho, nunca tive. Nunca? foi CLT. Nunca fui CLT. Olha. Nem sei o que é ter 13º. Deve Tem. ser Nem bom. férias E pagas, pagas, nada, né? Hora para entrar e hora para sair. Né? É hora pra entrar e pra sair também, não sei. Quem empreende sabe que a gente não tem Não tem, férias e não tem hora de sair de jantar. Férias tem, mas não remuneradas, né? Quer Sim. ter Não trabalha, férias, não ganha. se organiza para ter férias Eu tenho remunerada. 5 anos sem Mas- férias, tá? É. Começa Ó. no digital, o digital não tem férias, é 24/7. É. Uhum. Eu me dei uma folga no último ano, porque eu vinha há 5 anos sem falhar, publicando vídeos semanais. Que E aí, trabalho. e aí é muito trabalho, né? E aí em 2022, também com muitos projetos, e eu não tinha em 2022 a mesma rotina de 2017, quando eu comecei a gravar os vídeos. A minha vida mudou muito, eu falei, nossa, não dá mais, não tá fechando a conta. Daí eu me dei uma Uhum. folga das redes sociais, Fez uma pausa. porque realmente é bem demandante, né? Uhum. Toda essa Muito. rotina. Mas eu gosto muito. Muito bom. Mas aí volta então do xamanismo. Gostei disso, Ah, né? Até eu vou pedir para a Maju falar rapidamente o que é o xamanismo. Muita gente aqui não deve saber, né? Uhum. Então, assim, resumidamente, o que é o xamanismo e, Uhum. né? Para as pessoas saberem, que eu acho que a gente começa por aí, desmistificando algumas coisas que no senso comum se tem muita distorção, né? Sim.
Depois a gente vai chegar na Vamos chegar astrologia. lá. Pois é. O xamã era aquela pessoa das tribos indígenas, né? O xamã era o médico da tribo. E a palavra xamã, vamos dizer que numa tradução, assim, para simplificar, é aquela pessoa que se comunica com os espíritos da natureza. Então, é aquela pessoa que sabe qual que é o chá adequado para curar um sintoma, uma doença, ou que tipo de elemento que a pessoa está em excesso, falta. Então, o xamã é esse ser que se comunica com a natureza. Seria isso. Então, no xamanismo, basicamente, se estuda, né, esses elementos e existem rituais, enfim, para se conectar. Pode ser isso que te levou ao caminhar ao sentido da astrologia? Provavelmente. Porque eu nunca, ninguém, quando é criança, diz que vai ser astrólogo quando crescer, né? Então, eu nem imaginava. Pode ser que das próximas gerações agora, talvez, de agora, né? pode ser, verdade. E aí, eu fiz esse curso de xamanismo, e daí eu comecei a me abrir para outras coisas também. Porque tem, de certa forma, eu nem tinha um preconceito com esse tema, porque eu nem sabia o que era. Eu sempre fui muito curiosa. Então, como eu tive também uma pessoa de confiança que me convidou, eu falei, pode ser um bom caminho. Porque tem muitas formas, né? Tem muitas pessoas, tem muitas formas de visão. Mas foi bem bacana, assim. E aí, uma amiga me convidou para um curso de astrologia. Eu nem acreditava em horóscopo. Eu nem gostava desse negócio de signo. Sabia que era sagitariana, era isso. E eu falei, eu não vou fazer esse curso. É um curso enorme, tem 2 anos, até parece. E nessa época, eu já tinha feito formação de coaching. E daí eu juntava a administração com coaching. Eu era super focada em resultado, meta e não sei o que, super prática. E ansiosa também, né, para fazer as coisas rápido. Eu falei, nossa, um curso longo, 2 anos para aprender o básico. Você tá louco, eu não vou fazer. Aí minha mãe que insistiu, vai no primeiro dia, se você não gostar, você desiste. E no primeiro dia eu fiquei completamente encantada, assim, com o que o professor trouxe sobre a visão da astrologia, que na verdade é um conhecimento milenar muito antigo, que deu origem para um monte de coisa que a gente usa hoje em dia, até para termos na nossa linguagem, e basicamente é um estudo sobre os ritmos da natureza. Então, quando a gente fala de astrologia, a gente está falando de dia, de noite, de estações do ano, fases da lua e desses ciclos, né, que o sistema solar tem, que os planetas têm, que a natureza tem, e isso nos ajuda a compreender também melhor os nossos ciclos, as nossas fases, né? Então, foi uma coisa que me envolveu, assim. Também não imaginava que eu ia trabalhar com isso, eu segui o curso para mim. E aí acabou que as pessoas começaram a me querer que eu falasse, fala de astrologia, faz meu mapa astral. E foi desenrolando para isso, assim. Uma coisa quase que natural que foi Muito acontecendo. natural. E quando fala em empreendedorismo, lá na graduação já foi essa questão do coaching, assim, tu começou a empreender de que forma? Então, na própria faculdade, tinha eu e uma outra colega que era muito doida, assim, doida de falar de criativa, inventiva, e a gente ficava imaginando que empresa que a gente podia abrir, porque a gente tinha essa coisa do empreender, e ela tinha várias ideias e não sei o que, era nós duas. E aí, nessa época, eu comecei mais para parte de fotografia, aí depois eu trabalhei até um tempo com produção de eventos. Então, tudo que eu fazia, tudo que... Eu fiz estágios também em algumas empresas. Aonde eu estava trazendo os conhecimentos de administração, eu estava exercitando o que eu estava aprendendo na faculdade, que é uma coisa muito legal, né? Eu fiz um plano de negócios para um estúdio de fotografia, por exemplo, dentro da faculdade. Então, eu estava exercitando, treinando esse olhar, né? Ferramentas de gestão também foi uma coisa que eu gostava bastante de estudar, enfim. E aí, foi isso. Mas... o empreender, eu tenho hoje uma visão de que a vida é o nosso empreendimento, sabe? E que qualquer profissão, qualquer trabalho, qualquer relacionamento amoroso é um empreendimento. Qualquer projeto é um empreendimento. Isso aqui é um empreendimento de vocês. Então, no final do dia, hoje eu vejo que o que a gente vive, inclusive no trabalho, inclusive no empresariar, mas também na nossa vida pessoal, é um empreendimento acontecendo e o empreendimento mais importante, que é a nossa vida. Então, tudo que eu estou vivendo é o meu empreendimento, é o meu desenvolvimento. Então, por isso que eu gosto muito de estudar e ter visões diferentes, né? A astrologia, no final, ela é uma porta de entrada, né? Porque eu acredito que a gente precisa de um rótulo, as pessoas nos colocam em caixinhas, né? Mas é mais do que isso, assim.
mais do que isso. Ô, Maju, e assim, a Maju, para vocês saberem, ela faz um trabalho que eu sou fã, muito bacana. Eu fiz um mapa com ela em 2018 e eu ia fazer uma pergunta, mas antes eu vou fazer um outro comentário. Quando eu fiz mapa, e aí eu vou pedir para te falar o que é o mapa astral para as pessoas. Tá, você não fez ainda, né? Mapa astral. Eu já fiz eu fiz com... o tal do site, no simplificado. Uhum. A Betina já fez o meu também. Os Pra gente entender a nossa relação também de trabalho. Legal. Quando eu fiz o mapa dela, eu vi que a gente tem coisas que se completam mais afinidade do que eu imaginava, do Olha pouco só. que eu entendo, que eu sou leiga, né? Estamos falando aqui com uma autoridade no assunto. Mas eu fiz o mapa com a Maju em 2018 e eu já fiz com, acho que 5 astrólogas, né? Cada uma, eu falo que eu começo do zero o meu processo de aprendizado, porque é impressionante. E a Maju falou uma coisa pra mim que eu tenho que falar isso hoje pra ela. Ela falou, olha, o que eu tinha feito uma pausa no mundo acadêmico, fazia 1 ano e pouco, ela falou assim, não existe isso. Você tem ascendente em câncer. Depois ela vai explicar o que é só ascendente, enfim. Ela disse, não existe, isso aqui não. Não, tem uma coisa errada aqui, não. Isso aqui não. Isso não existe, você deixar para trás toda uma trajetória. E naquele momento eu falei, eu mudei minha vida, fui empreender e tal. O que aconteceu? Realmente não existe. Voltei. E voltei de um jeito que eu nem imaginava. Claro que eu nunca me desconectei total, mas foi assim, você olhou assim, aquilo foi até um choque, dizendo, nossa, você ficou muito impressionada quando eu falei isso pra você. E ela olha pra mim e fala assim, não, isso não existe. Não, uma pessoa com ascendente em câncer, ela foi explicando, não, tem uma coisa aqui, assim, e eu quero te contar isso hoje, porque quando, né, a gente fez o contato pra te convidar, foi uma coisa que eu tenho lembrado muito. Falei, gente, ela falou isso em 18, ela falou, não. Aí o universo conspirou de um jeito que realmente isso é uma coisa muito forte no meu mapa astral, todo o viés acadêmico, desde sempre, né, tá lá colocado. E aí foi uma frase de efeito que ficou, né, fazendo eco e já aconteceu, já voltei faz muito tempo, realmente. Então, o mapa astral, ele então, gostaria... Mas você vê como até isso faz sentido, né? Nossa. De 2018 a 2020, nós tivemos eclipses no signo de câncer, que é um breakdown, é um momento de reconfigurar a rota para quem tem ascendente em câncer. E talvez foi ali no teu 18 para 2020. Fez um reset e mudou. É tipo foi isso. Impressionante. E realmente, então, olha só, eu voltei no segundo semestre de 2019, eu comecei meu processo de retorno, em 20 ali na pandemia eu já estava de volta, não no que eu estou fazendo hoje, né, que eu estou no Sesus, mas eu já voltei para a sala de aula e de um jeito assim que eu não imaginava, assim. As coisas vêm quando é para si, né? Elas vêm, não é você vai atrás. É isso, eu acredito muito nisso. Eu as coisas na minha vida, assim, por isso que o autoconhecimento, você entendeu os sinais, veio. Super. E aí eu voltei, em 2020 eu já estava, então eu não sabia dos eclipses ali, as pessoas estão nos assistindo, você traduz, que conversa que de loucura maluco. é essa? O que é esse eclipse que vocês estão falando? Mas então conta aí um pouco, Maju fala disso e do mapa, que eu acho uma ferramenta maravilhosa. Sim. Basicamente, a astrologia estuda, então, essa relação entre o céu, a terra e a natureza como um todo. Então, para a astrologia, o sistema solar é um sistema de vida. E cada entidade que faz parte dele, o Sol, a Lua, os planetas, os animais, os vegetais, os minerais, a gente também, ser humano, faz parte desse sistema de vida e tem um propósito de existir e uma inter-relação. Então, o que me move também te afeta de alguma maneira, e também você, e se tem chuva ou se tem sol, e é mais profundo até do que isso, mas a gente tem uma relação. E aí a astrologia vai estudar essas relações e esses ciclos, né? Por exemplo, por isso que a gente tem data, tem entre 2018 e 2020 nós tivemos um ciclo de eclipses, que é um evento astronômico muito interessante, e astrológico também, que é um momento de sombra. Então, tem uma luz que aliás, uma sombra tapa a luz do Sol, que é um eclipse solar, ou uma sombra tapa a luz da Lua, é um eclipse lunar. Então, é um momento de falta de clareza sobre algo. E também que convida a uma revisão. Então, Maju, mas isso é para todo mundo? Então, aí que tá. Tem questões coletivas. Na astrologia mais antiga, lá no Egito antigo, a astrologia era utilizada para questões coletivas mesmo. Um faraó tinha um astrólogo que fazia conta na mão para poder perceber o movimento dos astros e tomar decisões para o povo. Na Grécia, que a astrologia começou a virar mais individual. Então, eles tinham essa ideia assim, vamos olhar a hora que a pessoa nasceu, para ver como é que estava o céu no momento do nascimento dela, para ver qual que é o potencial desse ser humano. E aí, até era mais importante para eles o signo ascendente do que o Sol. Porque o ascendente depende da hora que a pessoa nasce.
E ele fala muito sobre essa personalidade mesmo no mundo. E aí a gente pode ver o mapa astrológico, que é essa foto do céu no momento exato do nascimento, data, né, a hora, o local, para ver como é que estavam os planetas desenhados no céu. E toda essa posição dos planetas vai me dar informações e uma informação sobre um potencial. Tem uma máxima na astrologia que é: a forma como algo começa contém o seu potencial. Então, a semente tem o potencial de toda a árvore. Nem toda semente vai virar uma árvore, mas tem um potencial na semente. Então, como é que isso começou? Como é que esse podcast começou? Como é que o teu dia começou? Você acordou atrasado, o relógio não despertou, você teve que sair correndo, parece que o dia inteiro é corrido. Quando você acorda com calma, toma um café, come um mamão, sabe o que tem para fazer, se o dia já começa, né, com o pé direito, que as pessoas falam, parece que flui melhor. Então, a astrologia, ela parte disso. Como começou a tua história, a tua jornada de vida, quando você se tornou um ser independente da tua mãe e deu tua primeira respiração? E aí, lá nesse início, está o potencial. Então, o mapa astrológico é isso, é um mapa desse potencial da vida da pessoa. Basicamente, assim, é isso. É uma conversa de maluco, eu falo, porque não é um mapa do corpo, é um mapa da alma. É uma relação nossa com algo maior, né? E o ascendente continua sendo muito importante? Super. Super. Na verdade, o mapa como um todo é importante. Então, não tem uma parte só, né? Aí que eu falo que as pessoas normalmente associam a astrologia com signo ou com horóscopo, né? E eu falo que signo é a unha do dedinho mindinho da astrologia. É um pedacinho da astrologia. Só um detalhe. Na verdade, os signos são uma ferramenta de estudo da astrologia. Mas a astrologia estuda os astros. Então, os astros transitam nos signos. E quando o Sol está transitando, por exemplo, no signo de Gêmeos, e é uma pessoa que nasce no mapa astrológico dela com Sol em Gêmeos, é uma pessoa mais racional. Gêmeos é um signo do elemento ar, mais racional, comunicativo, é uma pessoa que pensa muito. Já quem nasce com ascendente em Gêmeos, e o ascendente é mais o corpo, porque justamente é o que só dá para ver na hora que a pessoa nasce, é uma pessoa mais expressiva. É um outro tipo de Gêmeos. Quem nasce com uma lua em Gêmeos tem uma sensibilidade com as palavras, com a comunicação. Que a lua é a sensibilidade, Gêmeos é a comunicação. Então, aí a gente vai vendo que os signos, eles são códigos para a gente reconhecer um potencial. E eles podem nos encaminhar ou nos dar rotas, caminhos para o profissional, por exemplo? Por isso que é um mapa, né? E é muito interessante porque chama mapa astrológico e realmente ele pode ser um guia de orientação, assim. Dentro do mapa astrológico, basicamente, tem 4 elementos, que são os signos, que são como se fosse a localização que os planetas vão transitar, os planetas que transitam ali pelos signos, as casas astrológicas, que é a parte mais mundana da astrologia. As casas não têm a ver com o céu, tem a ver com a Terra mesmo. É dividir o céu em 12 áreas, que são as 12 áreas da vida, vamos dizer assim. E a gente pode olhar casas que estão associadas ao trabalho, à carreira, para ver esse potencial. Então dá para fazer um mapa também só para isso. Isso, tem até eu tenho esse serviço que é o mapa vocacional. Bem direcionado. Que é direcionado para isso. Que ajudaria também uma mulher empreendedora aí que tá... Sim. Eu quero empreender, mas aonde? Para onde, né? Isso que eu ia falar, assim, porque eu acho que o mapa é uma ferramenta de autoconhecimento, mas as características de trabalho dos teus talentos, dos teus dons, ficam muito latentes no mapa. Por exemplo, eu tenho muita coisa em Capricórnio, então eu tenho uma tendência a ser workaholic. Exato. Isso eu escuto desde o meu primeiro mapa, que eu fiz aos 20 e poucos anos. Eu fiz meu primeiro mapa com 28, 29, no retorno de Saturno. Porque a minha tia disse, isso foi um conselho de uma tia, se eu pudesse dizer, faz mapa astral para você se entender melhor e você parar de brigar com coisas que você tem, mas que são da sua natureza, você se entender. Tem coisas que às vezes a gente não gosta na gente, então a gente aprende. Ela falou isso e eu fiquei pensando sobre o que eu falei, vou fazer. E fiz, como astróloga mesmo, interpretado. E desde ali ficou muito forte. Então, o mapa, nessa questão de empreender, de trabalhar, eu vejo, e aí eu gostaria mais do que tu falasse sobre isso, desse trabalho que tu faz, né? Nessa questão de trabalho, missão, vocação, né? Direcionar, como isso funciona, porque eu falei, meu lado acadêmico, tá no meu mapa, assim, tem várias, questão de casas, de posição de planeta, que foca muito a questão da comunicação, também do ser professora, né? Claro que hoje eu sempre estudo e tento estudar, e cada vez que eu começo a estudar, eu vejo que eu não sei nada.
na astrologia. Desculpa, assim, gente, é assim. Cada vez que eu faço meu mapa, eu começo do zero, porque eu não entendo nada. Eu falo, gente, quando eu acho que eu entendi, tem que começar a recalcular a rota. Porque é gigante, né? Sim. É gigante. Mas fica, então, a gente aqui, né, falando muito de empreendedorismo feminino, tem algumas coisas que aparecem no mapa que mostram, né? Tanto que a gente pesquisar até na internet, você vai pegar uma pessoa, vamos pegar alguma pessoa pública, né, conhecida, você vai lá e pesquisa mapa astral, e ali tá explicado coisas, né, da carreira dela. Uma pessoa que foi falado muito agora da cantora americana que teve aí, né? Sim. Os astrólogos, inclusive, explicaram, né, algumas coisas que por ter o cancelamento do show, né, algumas coisas que ela estava passando. A gente acha isso muito doido, mas isso é real. É muito doido. O que eu percebo, assim, é que também tem algo além da astrologia, né? Eu falo que a gente tem 3 DNAs. Então, a gente não é só uma influência ou uma relação astrológica, né? Tem um DNA biológico, por exemplo, que está no nosso sangue. Então, também tem questões que estão no sangue, que são hereditárias, que são do nosso sistema familiar, que também fazem parte da nossa jornada. O que está no meu sangue também sou eu. A gente também tem um DNA social, que tem a ver com as nossas relações e as nossas escolhas. Então, o curso, né? Todo mundo fez administração, é isso mesmo? Não, Ela fiz fez relações públicas. Você fez relações públicas. Eu fiz EDM, Aí o pessoal da relações públicas, o pessoal da administração, ou a minha turma de amigos, a minha cidade que eu nasci, o meu ambiente circundante também afeta as minhas escolhas, minhas decisões. Então, eu tenho um DNA biológico, que eu faço parte dele. Eu tenho DNA social, que também faz parte e influencia as decisões que eu tomo. E tenho DNA cósmico, que é o que a gente vê no mapa astral. Então, é uma combinação deles. Às vezes, pode até ter uma pessoa que tenha um potencial, por exemplo, super produtivo. Ou até para empreendedorismo. Mas, de repente, ela não quer usar aquilo. Ou tem questões familiares que não permitem isso. Ou o contexto social dela não apoiou isso. Ou ela tem crenças, talvez, ligadas. Né? Enfim, então, é interessante olhar... Eu percebo ter essa visão sistêmica, assim. Tem questões que a astrologia tem limite, sabe? A astrologia não vai dar todas as respostas, né? E eu não sei qual é a visão de vocês sobre isso, assim. Uma época eu até acreditava que todo mundo podia empreender, mas hoje eu vejo que não é para todo mundo, né? Então, é algo que realmente tem que ter muita força de vontade. Para mim, tem que ter muito tesão mesmo para seguir numa jornada que tem vários desafios, né? Que vai dar vontade de desistir. Então, é mais até do que... de repente, só olhar no mapa, né? Tem uma questão da pessoa mesmo. A gente tem livre-arbítrio, né? Então, a astrologia, ela transita um pouco nessa conversa entre o que é do meu destino, o que é algo maior do que eu, e o que é o meu livre-arbítrio, ou seja, o que eu quero fazer com o que a vida me trouxe, sabe? Eu não escolhi meu pai e minha mãe. Não escolhi o dia que eu nasci, né? Mas o que eu posso fazer com a minha história, assim? Aliás, eu sou a minha história. Como é que eu posso... servir a vida através disso que eu sou, né? E Maju, vou aproveitar aqui que você falou, logo no início, quando a gente começou a conversar aqui, a Maju falou a questão de produção de vídeo, que ela fez uma pausa. Então, eu vou te fazer uma pergunta, porque eu acompanhei a Maju, eu gostei que tu falasse sobre isso. Tem um canal no YouTube, ativo durante muitos anos, ela produzia vídeo toda semana, e me marcou muito. Eu lembro que eu te escrevi, mandei uma mensagem, porque eu achei que eu adorava teus vídeos. Né? Ela vai falar sobre isso. Mas aquele momento, aquela tua sinceridade, quando você pegou o Instagram e foi lá e disse, gente, eu vou fazer uma pausa, e que foi assim, foi uma comoção né, nos dois sentidos. Claro que a gente sentiu falta, mas ao mesmo tempo de apoio a você. É verdade. Eu queria que tu pudesse falar sobre aquele momento, porque quantas, né, que talvez que vão estar nos assistindo estão no momento que estão cansadas, ou quais razões, e que às vezes não tem essa coragem de parar tudo e rever. Mas eu lembro, isso me marcou muito. Então, eu hoje vindo para cá, assim, pra gente, né, fazer o episódio, eu falei, gente, eu preciso perguntar isso para ela, porque eu acho que aquela tua atitude encorajou muitas, especialmente mulheres. Foi muita coragem mesmo, Foi. Né? Tem que ter coragem para dar alguns passos, tem que ter coragem para desistir de algumas coisas, né? Então, até essa semana, eu também fui para uma aula de yoga com uma amiga e ela falou, a gente nem tinha conversado, mas ela falou, né? A Maju também deu um passo atrás, como eu, né? E ela também teve que desistir de um sonho muito grande para poder tornar esse sonho sustentável.
Então, era um não muito difícil, porque realmente eram muitos anos, era uma coisa que eu gostava de fazer. Foram quantos anos o canal ativo? 5? Foram 5 anos direto, mas o canal já tinha mais tempo, né? 5 anos, assim, sem falhar. Vídeo toda semana. Toda semana, mais as lives do mês, mais outros conteúdos. Mas... É desgastante, né? E, claro, aquilo entrou na minha rotina, né? Mas, como eu falei, muita coisa mudou. E, especialmente, eu tive que dizer não para isso que era tão valioso, né? Em vários sentidos, para poder dizer sim para um outro projeto que eu me entreguei bastante no último ano e nesse ano, que foi o meu primeiro curso de astrologia completo. Né? Então, eu lancei um curso de astrologia no ano passado. Tiveram uns corajosos lá que confiaram em mim, embarcaram comigo na jornada, um curso de 2 anos, praticamente 1 ano e meio, né? Na verdade, 18 meses. E aí, realmente se tornou inviável, assim, os vídeos, não tinha mais espaço, porque eu quis manter minha agenda de atendimentos, quis fazer o curso, né? Outras coisas que eu tive que abrir mão também, uma coisa que era muito especial, que era o Guia Astrológico, que era um livro que eu escrevia todo ano, para falar da energia não escreve do ano. mais. Eu também parei de fazer o livro no passado. Não sabia, eu comprei durante alguns anos. Maravilhoso. É muito legal, né? Esse ano eu não fiz, então eu fiz até 2022. Então foram alguns nãos para poder dizer sim para esse projeto, e que também me desafiou, que também trouxe muito movimento, né? E também tinha... Interessante que no meu mapa tinha uma questão relacionada a isso, né? Eu estava com os eclipses, que são essa fase de transição, justamente no meu meio do céu, que é a minha relação com a minha vida, imagem pública, com o público, com a minha carreira. Então, eu também estava no momento de ficar um pouquinho mais nos bastidores para poder estruturar outras coisas, assim. Mas foi um ato de coragem. Nossa, na verdade, eu passei meses pensando sobre isso antes de publicar. Né, tomar a decisão. Eu lembro bem do dia que tu foi comunicar isso, assim. Não lembro se tu gravou, acho que tu gravou um vídeo, né, pra comunicar. Pra falar sobre a pausa. Porque ninguém imaginava, né? Porque era um vídeo da semana e de repente eu não... E a gente, todo mundo achou assim, acho que foi muita manifestação de carinho também, tipo assim, tá tudo muito bem, legal tá isso. acontecendo alguma coisa pra tomar uma decisão dessas, muito legal. Né? Foi assim. Algumas pessoas ficaram realmente chateadas e tudo, mas a grande maioria falou, Maju, eu te admiro, ou tô contigo. A coragem, né? Às vezes desistir tem que ter mais coragem mesmo do que... É que despende muita energia, né? Sim. Tu precisava de mais energia para focar em outro... É uma coisa que tem um limite, né? Então, assim, igual tempo. Como é que eu crio tempo? Eu tenho que dizer não pra alguma coisa. Como é que sobra energia? Eu tenho que dizer não pra alguma coisa. Não dá pra fazer tudo. Não, e as pessoas entenderem quando existe um vídeo lá no canal, quando existe um vídeo no Instagram, que hoje a gente vê tanto, existe uma produção, dá trabalho. Para quem empreende no digital, sabe? Mas para quem não empreende, só é usuário e assiste, não tem ideia do que é, o desgaste que é. Outro dia ainda eu ouvi, eu não importa se eu tô bem ou não estou bem. Claro que cada vez mais as pessoas se respeitam, mas tem dias que você tem que dizer, não, eu preciso fazer, e vou fazer. A Bianca da Boca Rosa outro dia falou, ela também teve um momento que ela parou e disse, não tô legal e eu vou, ok, mas ela disse, eu estou em condições de fazer isso, muita gente não está em condições, principalmente financeiras, então às vezes... Quem empreende assim, né? acho que tá sempre no limite, né? Exatamente, e quem usa a rede, né, tem uma exposição, tem um cansaço também, que às vezes a gente quer ficar mais né, mais quietinho. Mas aí que tá uma questão, né, disso que você falou do limite, né? Que a pandemia serviu muito para mim ampliar minha visão para o longo prazo. Porque, de repente, eu vi que eu não estava fazendo um caixa para minha empresa que tinha que ter. De repente, eu vi que eu precisava ter mais cuidado com algumas questões que eu não estava tendo. E olha que o meu trabalho nem foi prejudicado pela pandemia. Mas deve ter até aumentado. Até aumentou, de certa forma, sim, a procura. Né? Esse tipo de trabalho, não só todo o trabalho terapêutico, né? Por todos os desafios que a gente passou. Sim. Mas é uma questão de jogar no longo prazo, né? De pensar no longo prazo, de não estar trabalhando para apagar incêndio, senão se torne sustentável. Então, também esse foi um ponto, assim, que eu parei para pensar. Porque os meus vídeos eram sazonais, não só sazonais, eles eram perecíveis. Era o vídeo da semana. E eu me vi também num esforço e numa dedicação de 5 anos para um trabalho tão perecível que eu falei, putz, não sei se é isso que eu quero continuar trazendo. Então, eu parei para rever todo o meu posicionamento e o meu esforço pensando em usar o tempo a meu favor. E pensando mais no longo prazo. Né? Como tornar sustentável o meu trabalho com o propósito que eu tenho, com o impacto que eu quero criar.
Então, isso foi uma reflexão bem importante também. Foi um sabe? momento bem marcante, né, Maju? Foi. Outra coisa que eu tava pensando, você tem 5 livros publicados? Porque é o 366 dias e os guias Ah, e astrológicos. os guias. Porque os guias todos. também Sim, são livros, são né? como um livro. Então, Que tu estudava hoje, o que vai acontecer lá em 24, né? exato, teve o guia 2019, Uhum. 20, 21, 22 É. e o 366 dias, que foi onde a gente se conheceu. Né? Exatamente. Eu fui no lançamento desse livro. E assim, vocês conseguem perceber o quanto a Maju é empreendedora mesmo, porque faz livro, porque são projetos que nascem e tomam formas, né? Não são Sim. projetos comuns. Às vezes é mais fácil uma coisa operacional, sei lá, uma pessoa que faz algo que navega em alimentos, por exemplo, do que coisas que trabalham mais com a intelectualidade, né? No O final, desafio, às vezes, é muito mais, te exige muito diferente. mais. E algo pouco conhecido, né? O Porque quê? a gente tem a astrologia. A gente tem sim. a astrologia vincula a Signo signo. e horóscopo, e não tem nada Mas a ver. tem muito mais. Sim. Aham. Ô, Maju, e nesse trabalho que você está fazendo agora, né, de vocação e esse curso, na verdade, pelo que eu dei uma pesquisadinha, você dá um curso para que a pessoa fique autônoma, que ela entenda e ela consiga entender o seu processo, o seu mapa, é isso? Isso. Qual que é o foco, assim, desse trabalho? Então, eu criei no ano passado que eu chamei de curso de astrologia dinâmica, né? Com uma ideia também de, vamos dizer que tem uma astrologia que é mais estática, Uhum. que é mais de um jeito, e a astrologia dinâmica, a ideia é ampliar a visão, usar a astrologia como uma ferramenta. Uhum. Inclusive, o que eu falo muito nesse curso, e até no final tem os alunos que querem passar para a etapa de certificação, que é a formação de astrocoach, né? Que é uma astrologia com coaching, ou seja, usar essas informações astrológicas, mas para ter reflexões interessantes, para se fazer perguntas. Uhum. E esse curso é para isso. A primeira etapa dele é para você aprender a ler seu próprio mapa. Então, são 6 módulos que a pessoa ela vai sair do zero, assim, se não souber nada de astrologia, até saber interpretar um mapa astrológico, assim. Esse curso de astrologia dinâmica, ele não é uma formação profissional, mas ele dá essa autonomia para a pessoa poder interpretar o próprio mapa e É uma ferramenta para ela mesma. também, exatamente, e para conhecidos, familiares. E hoje, como que tu vê, assim, as pessoas que procuram? Quem é o perfil de quem está indo atrás e mergulhando num curso como esse, ou indo atrás fazer mapa contigo? Como é que tá vendo, assim, quem é esse público? A gente falou aqui que é feminino ou masculino, tem muito movimento masculino também nesse sentido, né? Quem é? O que as pessoas estão indo buscar quando batem na tua porta, assim, quero fazer um mapa com a Maju, assim, o que as pessoas estão querendo? Legal, são públicos bem diferentes, para te falar a verdade, assim. O pessoal que quer estudar astrologia comigo já é mais encarnado, assim, né? Mais à frente. Mais à frente. Inclusive, tivemos algumas astrólogas que vieram estudar comigo no curso de astrologia dinâmica, que foi uma grande satisfação também, né? Ter outras astrólogas. Mas tem pessoas diversas, tanto quem se interessa para, de repente, trabalhar com isso, quanto pessoas que já são terapeutas e querem usar também a astrologia como uma ferramenta adicional. E não só terapeutas, por exemplo, tem fisioterapeutas que fizeram curso, tem uma personal trainer que trabalha com saúde, e poder agregar, né, Somar no trabalho. Somar no trabalho, é uma coisa interessante. Muitos terapeutas para estudar, né? E pessoas que são muito interessadas em astrologia e querem aprofundar aquilo. No atendimento já é outro público. Às vezes, claro, tem uns que fazem os dois, mas no atendimento são pessoas que buscam autoconhecimento, principalmente, para o mapa natal. E eu trabalho muito também com a revolução solar, que é o mapa anual, que é olhar o momento, né? E aí são clientes que, de repente, vieram para uma consulta de mapa natal, gostaram e querem continuar essa jornada de autoconhecimento, entender o seu momento atual. Então, é um público muito diverso, assim. Todo tipo de gente, de idades. Tem bastante empreendedor que busca isso, porque às vezes encontrar o caminho, né? Ou ver se está no caminho certo. Olha, até tem de tudo, assim, não vou te falar que eu tenho mais clientes empreendedores, tem também funcionários, CLT, tem todos os tipos de pessoa mesmo, assim. Mas tem alguns, sim, empreendedores que perguntam, até que tem mais de um negócio, por exemplo, que querem entender o momento para poder investir ou se posicionar de uma ou outra maneira. Eu não atendo muito nessa área, mas até semana passada eu atendi um mapa empresarial, que também é um estudo que dá para fazer com base na data do CNPJ da empresa, né?
Então, tem pessoas que se interessam por isso. Esse especialmente, ele nem é meu cliente. Ele já tinha feito o mapa natal em outro lugar, mas ele queria fazer o mapa da empresa para entender melhor alguns desafios que ele estava passando ali e como tomar decisões, assim. Então, também é possível empreendedores terem um próprio mapa natal já fala muito, assim, um mapa de trânsitos ou de revolução solar, que esse mapa do momento fala muito também. A revolução solar é como se fossem as previsões do ano, né? Como que vai estar o céu naquele ano. A partir do aniversário. A partir do aniversário, né? A revolução solar é basicamente o tempo que o Sol leva para dar uma volta no zodíaco, que é um ano, e que vai de um aniversário para o outro. Por isso que chama retorno solar ou revolução solar, que é o retorno do Sol. Aí vai de um aniversário para o outro. E os trânsitos têm a ver com o momento, né? O que está acontecendo no céu sobre o momento. Eu faço a revolução solar. A gente fala, quando tem muito problema, a gente fala que a gente está em Mercúrio retrógrado. Depois já virou meio que teremos. Vai ter no final do ano. A Tassi fez um gancho ótimo, porque teremos Mercúrio retrógrado nessa virada de ano. Então, mas a gente bota muita culpa no Mercúrio retrógrado. Né? Até demais. Até demais. Coitado. Tem coisas que não são culpa dele. Uma vez quebrou a minha... Por descuido mesmo, caiu meu celular no chão. Na verdade, quebrou a capinha. Aí não deu tempo de eu comprar a capinha. 2 dias depois caiu no chão e quebrou a tela. Daí eu falei, não acredito, Mercúrio, né? Mas por quê? É porque eu tava distraída, né? Eu tava distraída. A minha comunicação, a minha atenção tava muito dispersa. Então, o Mercúrio retrógrado é tipo, volta a tua comunicação para dentro. Fica concentrada. Olha para os detalhes. Te recolhe. É muito mais de recolhimento. Todo retrógrado, ele pede um recolhimento. Ô, Maju, e assim, a astrologia veio muito à tona na pandemia, né? Eu acho que já era antes, eu sempre acompanhei, mas os astrólogos vinham sinalizando um momento que a gente ia passar na pandemia. 2020. Então, eu me lembro, assim, de ler Ninguém coisas... sabia o que era. Não sabia o que era, assim. Eu queria que tu falasse só um pouquinho sobre isso, assim. O que estava sinalizando, porque todos os astrólogos falavam, né? Vai ter uma mudança, algo a gente muito grande vai acontecer. Vai acontecer, né? Sim. E hoje, assim, olhando que isso passou, e se tu pudesse falar também como é que vai ser aí, porque 23 não tá sendo um ano fácil, tá sendo um ano desafiador. Como é que aí diz para nós se para 2024 teremos um ano mais fácil? Pois agora. Sim, em 2020 tinha um evento astrológico que não acontecia, eu fui até pesquisar, investigar sobre isso, não acontecia há mais de 800 anos. Então era um negócio assim muito, tipo, o que vai acontecer? Então já há anos sinalizavam, tem alguma coisa em 2020, tem alguma coisa em 2020. O que estava rolando lá astrologicamente? Vou falar um pouquinho de astrologuês. Tinham especialmente 3 planetas muito impactantes para o social, para o coletivo, que estavam no signo de Capricórnio. E os nodos, que é um ponto dos eclipses também no signo de Capricórnio. E tudo isso, Plutão, Saturno, em janeiro tinha o Sol em Capricórnio, Júpiter em Capricórnio, aí em março Marte entrou em Capricórnio, os eclipses em Capricórnio, tudo isso sinalizava o quê? Uma grande quebra no sistema, uma grande pane, uma grande pausa, assim, não dá mais para continuar desse jeito, é insustentável. Capricórnio é um signo muito sistemático. Então, não as pessoas de Capricórnio, mas o signo em si, ele rege todo tipo de estrutura, organização, a própria administração é um estudo bem capricorniano. Então, todas as estruturas precisavam de uma revisão. Então, era como um abalo nas estruturas. Mas como que isso ia acontecer? Eu digo, não dá para saber, né? Eu consigo ver com as tendências, prever eventos que os planetas vão né, movimentos que os planetas vão fazer, mas não dá para ter certeza do que vai acontecer, porque depende de muitos fatores. Mas era isso, assim, eu digo, na 5ª dimensão, né, nesse nível mais da alma mesmo, astrológico, era isso, uma grande mudança, uma grande pane no sistema. E em 2000... Nossa, mas Maju, parece que o negócio demorou, né? Tá tudo muito intenso. 2021 foi intenso, 22 foi intenso, 23 a gente segue, né? Tá intenso. E realmente eu sinto que a gente tá num momento muito intenso. Tem uma pessoa que me escreveu esses dias no Instagram, nossa, mas pra astrologia sempre tá intenso? Eu falei, não, mas a gente tá realmente vivendo uma fase do planeta muito intensa. E 2024 tem um grande evento para acontecer. Ai, que medo. É um grande evento. 2024 tem um grande evento. Tem um grande evento para acontecer que não acontece há 245 anos. Ou seja, ninguém lembra. Ninguém também, sabe. Ninguém que tá vivo. E não tem registro nenhum também. Enfim. Até tem registro, né? Porque a gente foi pra na tentar... época. Mas que Exato, evento é isso esse? que é interessante. É interessante estudar a história. Porque a gente tem a história para ter uns registros, exatamente. Tem muito da história que tá corrompido, que a gente... Né? Sim, não foi alterado. Foi alterado, mas a gente pode ter uma ideia do que foi. Que evento é esse?
é um evento que acontece justamente com os planetas que são geracionais. Porque, por exemplo, quando a gente fala de Sol, de Lua, eles se movem muito rápido. A Lua fica 2 dias em cada signo. Alguém que nasceu num dia depois de você já tem a Lua em outro signo. Então, são astros muito pessoais. Mercúrio, Vênus e Marte também. Agora, Júpiter fica 1 ano em cada signo. Todo mundo que nasceu no mesmo ano que vocês tem o Júpiter no mesmo signo. Saturno fica 3 anos em cada signo. Também já é mais social. Saturno fica 3? Ele vai ficar 3 em peixes? Vai. Meu Deus. Isso. Socorro. Socorro, tá difícil esse Saturnão aí, como fala a Isabela, né? Esse Saturnão. Ele fica 2 anos e meio, às vezes 3, e aí ele leva 29 anos para passar por todos os dias. Tá, depois vai ter 29 anos de folga. Isso. Mas eu não tenho Saturno em peixes, mas eu sou pisciana e eu tô sentindo muito. Nossa. Isso. Ele realmente, o Saturno, e aí cada planeta tem o seu significado. O Júpiter vem expandir, trazer abundância. O Saturno vem restringir, trazer responsabilidade e limites. Aí Urano já é um planeta que fica 7 anos em cada signo. É uma turma que nasce com Urano no mesmo signo. Netuno fica 14 anos em cada signo. Plutão fica 20 e poucos anos em cada signo. Então, Plutão, ele representa toda uma geração. Essa história de geração X, que são os millennials, Z, Y, não sei o quê, tem a ver com Plutão, que é o tempo que a turma nasce e vai para o mercado de trabalho, né? E em 2024, Plutão, um planeta que fica 20 e poucos anos em cada signo, vai entrar em Aquário. E ele está em Capricórnio desde 2008. Nossa Senhora. E o que quer dizer essa... O que é isso, né? Ele está em Capricórnio desde 2008 até 2023, já toda uma geração aí, falando sobre o quê? Grandes mudanças, porque Plutão sinaliza grandes mudanças estruturais, coletivas. Agora ele está em Capricórnio, na forma de trabalho. Então, desde 2008 para cá, grandes mudanças na forma de trabalho. Inclusive na pandemia, quantas mudanças também aconteceram. Que foi já no finalzinho do... E a gente falar de empreendedorismo, eu vejo como 2008 para cá, né? O assunto empreendedorismo ficou muito... se fala muito nisso, as pessoas empreendendo, inclusive no digital, dali para cá, principalmente na pandemia, veio à tona, né? Então faz bastante sentido, né? Na pandemia explodiu, na verdade, né? E as formas de trabalho, né? A questão do remoto. Foi comprovado que funciona. É verdade. E muitas vezes com uma crise, né? Como você está falando. Em 2008 também teve aquela crise imobiliária nos Estados Unidos. Sim. E muito refletiu. Muito das crises também trazem novos olhares, né? Tá, e aí qual a crise em Aquário? E agora... Ai, desculpa. A gente vai entrar numa nova transformação que vai durar 20 anos. Então, ele vai entrar, mas é uma jornada que a gente tem pela frente. Plutão fala de uma grande transformação e Aquário é o signo do coletivo. Então, questões coletivas certamente são como a gente se relaciona, como a gente vive. Aquário também rege internet. A rede social é uma combinação aquariana, porque rede, internet é Aquário e social é Aquário. Então, o uso das redes sociais pode ser uma coisa impactante, ou a própria relação com comunidades. Né? A gente vê hoje no mundo uma polarização gigantesca, né? Que dá um fight, né? Entre um lado e outro. Mas essa questão do Aquário, por um lado, pode ser um aumento disso, por outro lado, pode ser, eu espero que seja, uma busca por integrar, né? Por enxergar beleza na diversidade, né? Nas diferenças também. E trabalhar de uma forma inovadora, viver de uma forma inovadora. Mas eu vejo que é uma grande mudança em como a gente usa a tecnologia, em como a gente se relaciona entre seres humanos. A gente já vem aí de uma transformação, A gente já vem disso. Inteligência artificial, que veio Inteligência artificial certamente é um assunto. Que eu acho que já está dando sinais, né? E que agora, com essa mudança aí que a gente vai ter... Não tem como fugir. Uma adesão, né? É um caminho sem volta, eu vejo assim. Não tem como fugir. Então, é como usar isso, né? Então, daqui para os próximos 20 anos, todo esse assunto pode gerar, por um lado, crises, né? E, por outro lado, mudanças como se fosse uma nova internet. Tipo assim, foi um avanço, né? E talvez a gente nem saiba ainda o quanto, né? Não Como quando sentiu. criaram a internet ou o computador pessoal, a gente nem tinha ideia de onde poderia chegar. Né? Ter um computador em casa, antes mesmo de ter internet ou WhatsApp ou o celular como a gente tem hoje. Poder ligar para alguém por vídeo, isso parecia uma coisa assim totalmente surreal.
E hoje é o normal. Eu li também outro dia que a gente está prevista aí ter uma crise na rede, né? De ficar... Isso pode acontecer também. E isso tem eu já relação, li. tem relação com Com isso, astrologia. né? Com... Não necessariamente É. tem a relação com a astrologia, mas a astrologia fala que pode acontecer mesmo isso. Isso eu li. Uhum. A gente fica sem a internet. Isso. De ter ou alguma pane no sistema, ou alguma... também tem outro sinalizador de mudanças econômicas, que é Urano. Urano está no signo de Touro, que é um signo que fala de economia, né? Então, a gente já está vendo novas moedas, ainda tem muito... Está muito começando, tem muitas questões com essa história do Bitcoin e outras moedas aí, mas novas formas de... novas economias. O mercado financeiro, né? Sim, o próprio mercado financeiro mudando, mas também essa relação com tecnologia, principalmente. Vem uma grande mudança, assim... Por um lado é incrível, por outro... A gente pode pensar que é assustador. positivo se a gente souber também utilizar isso ao favor, né? Tudo, exato. E aí eu fiquei pensando aqui, então é muito relevante falar isso, porque todo mundo, né, tá aí planejando, fechando o ano de 23, planejando 24, e estar atento a essas questões. Eu vejo assim, né, a astrologia, não me interessa, muitas pessoas céticas, mas eu penso que vocês, né, pelo menos se permitir olhar para isso aí um pouco para ver que afeta. Você não tem que acreditar, né? Cada um tem sua liberdade, mas que é interessante entender. E a gente entender que nós somos uma partezinha desse sistema e que tudo é energia, né? É simples, anda tudo junto, né? Tudo está conectado. E tem uma questão assim que não tem uma única interpretação, né? Então, podem ter astrólogos que vão ter visões diferentes, né? Por mais que o aspecto seja o mesmo, tem visões diferentes. E eu acredito que tem várias formas pra gente lidar com as coisas, né? Mas, certamente, a importância de se conscientizar, de buscar uma visão assim mais até espiritual da vida é algo que eu sinto que é muito necessário nesse momento, assim, né? A gente tem uma sociedade muito voltada para o material, muito material, muito material. Eu só acredito no que eu vejo, né? E eu vejo que a astrologia ela é um caminho que ajuda a ver que o que a gente crê acontece, né? Não o ver para crer, mas o crer para ver também. Eu ia te perguntar uma dica, mas acho que essa dica que tu deu aí já não preciso nem fazer a pergunta, né? Essa dica de ver para crer, né? Crer para ver. Crer para ver, para ver. Inverter. E acreditar, né? Em algo. Sim. E não é um acreditar cego, né? Não é um acreditar de fantasioso, mas de perceber, por exemplo, seus pensamentos. Como os nossos pensamentos criam a realidade. Como eles influenciam, né? Muito as crenças que a gente tem, né? Ouvir seus pensamentos. Se você está falando todo dia a mesma coisa, você começa a ver aquilo como uma verdade. Isso é uma coisa muito impactante. Então a tua dica é observar isso. Sim. Olhar para dentro. Eu acho que tem uma chave aí que está dentro da gente mesmo, né? Independente se eu tô bem comigo, se eu tô em paz comigo, se eu tô conectada comigo, com a minha essência, conectada com Deus, com o Criador, assim. O caos de fora, claro que não vou fechar os olhos para ele, mas eu consigo lidar melhor com as coisas. Não ser tão influenciada também por elas. E saber o que eu estou consumindo, por exemplo, né? As músicas que a gente escuta, os filmes que a gente vê, as leituras que a gente faz. Isso tudo nos impacta, né? Essa seria uma impacta positivamente sugestão. Ou negativamente. Ou não, exato. E eu faria aí uma pergunta para ti, Maju, vou fazer, né? Não faria, não, vou fazer. Assim, uma administradora que foi para o caminho da astrologia, que sempre empreendeu, que nunca teve vínculo CLT, e muitas que vão, né, nos assistir, talvez, né, estão nesse caminho também, ou gostariam de estar. Assim, olhando para a tua trajetória, uma sagitariana, né? Que, aliás, estamos no momento, sim, né? Tá chegando meu aniversário. E o que tu diria, assim, né? Para essa... tu diria assim, uma coisa que tu compartilha, não vai nem um conselho, uma dica, assim, olha, isso aqui, você olha para trás e fala, nossa, isso aqui que eu fiz, esse movimento que eu fiz, me trouxe onde eu estou hoje, eu estou feliz com isso, assim. Tu teria alguma coisa para compartilhar, assim, nesse sentido? Pergunta profunda. A gente, precisamos, né? Isso é bem profundo. De verdade, eu sinto que foi, para mim, confiar na intuição, assim. Porque não foi o que eu imaginei.
Não foi o que eu planejei. Apesar de ter muitas coisas que eu planejei que se concretizaram, uma vez meu pai me falou assim, as coisas mais incríveis que aconteceram na minha vida não fui eu que escolhi. E tem uma questão que eu percebo que foi muito... Eu segui minha intuição, né? Eu fui fluindo com a vida, eu fui realmente conversando com ela, assim. E eu acho que aprender a conversar com a vida foi uma coisa... Ouvir a vida, perceber o que as pessoas estavam me trazendo, né? Acredito que a vida chama a gente, ela conversa com a gente. Então, as pessoas que você atrai, os livros que você lê, aquilo que toca o teu coração, aquilo que te atrai, aquilo que te repulsa, tudo isso está falando com você sobre qual que é o teu caminho, assim. Então, a intuição foi uma coisa que me guiou bastante. Tu soube enxergar tudo isso que tu estava recebendo. Soube ouvir. Uhum. E eu fui percebendo a resposta, né? Eu dei um passo, no sentido da intuição, a vida me respondeu. Por aqui. Alguns passos eu dei e falou, não, volta. Não é. E como desenvolver essa capacidade de enxergar isso? Não sei se é a pergunta, não sei se é uma capacidade, né? Mas sim, como... acredito que todo mundo tem. Eu acredito que todo mundo tem intuição, sensibilidade. Primeiro, se ouvir, né? Se silenciar já ajuda. Esse é um grande desafio hoje em dia, porque tudo nos leva para fora, tudo nos leva para fora. Mas eu acredito que eu tive algumas pessoas, assim, que passaram na minha vida e que me ajudaram, né? Como mestres no nosso caminho, assim, que me ajudaram a fazer esse convite de olha para dentro, se escuta, né? A fazer coisas que te fazem feliz, que nutrem teu coração, assim. Eu sempre busquei isso. Eu acho bem até arriscado transformar paixão em trabalho, sabe? Uhum. Porque tem muitas pessoas que querem empreender porque querem trabalhar com o que amam. E empreender, nem tudo no empreender... A paixão acaba acabando. Muitas vezes a paixão acaba e você fica com várias obrigações. Às vezes até você compromete uma coisa que era um prazer e que se torna uma obrigação. Uhum. Mas eu tive essa jornada corajosa de transformar uma paixão em trabalho, mas eu acredito que a paixão ela tem que estar viva ali. Tem que ter algo que te nutre, que te alimenta. Isso já conecta com a nossa intuição, sabe? É como, talvez a intuição é como se fosse a voz da tua criança interior que está lá, sabe? Esperando que você escute ela e lembre dos teus sonhos de infância e lembre do que é importante para você, assim. Então, para mim, a melhor forma de treinar a intuição é seguir ela, sabe? Recado Dar dado. ouvidos. Recado dar ouvido. dado, muito bom. Maju, a gente quer te agradecer demais. Eu que a agradeço. gente poderia ficar aqui mais 2, 3 horas conversando se ela começar a explorar só questões, né, de tudo que está acontecendo no céu e todo esse teu mergulho de autoconhecimento. Acho que é das pessoas que eu conheço. Eu vejo em você, assim, uma pessoa que tem um profundo autoconhecimento e mergulha constantemente. Então, eu quero também dizer, se você quer deixar disponível, falar do teu Instagram, como as pessoas podem fazer para entrar em contato contigo, né? Primeiro eu quero dizer que o que você vê em mim está em você. Né? Você só consegue enxergar esse meu mergulho porque você também mergulha, assim. Isso é uma coisa de fato, assim. Eu consigo ver no outro aquilo que está em mim, né? Aí a vida também está conversando com a gente, assim. A tua profundidade, né? Que você vê em mim. E o meu Instagram é Maju Kanzi. Meu site também, majukanzi.com. E tem... todo dia tem a inspiração da lua, que eu sigo fazendo, não deixei de fazer. Tem uma inspiração pro dia, né? Pra gente ver onde é que tá a lua e poder se localizar também. Mapa astral também. Astro Coach. Sim, tudo isso é no site. Atualmente tem a consulta do mapa astrológico, a revolução solar, também tem algumas modalidades que eu criei esse ano, diversificando, assim, esse acesso também a esse conhecimento, né? Tem uma opção... Vocês fazem aniversário por agora? Não. Eu faço em março. Eu, fevereiro. Fevereiro, tá chegando já. Aquariana e pisciana. É verdade, claro. Depois a gente pode fazer o nosso mapa, né? Tipo, sim. Cruzar. Eu já pensei tem isso. Tem essa opção também, né? Então tem o mapa natal, tem a revolução solar, tem a sinastria, que é a combinação de 2 mapas, tem o mapa vocacional, que são os principais que eu trabalho, e na revolução tem uma opção que é um relatório em PDF, com os principais eventos do ano, tem uma opção por WhatsApp e tem a consulta comigo mesmo, né? A gente tem um contato. Ou seja, ela faz muitas coisas. Tem muitas opções. Ela empreende muitas coisas. Porque realmente são produtos, né? São serviços, mas enfim, são produtos, vários produtos diferentes dentro de todo esse... E que tu vai criando conforme necessidade também. Sim, vai vindo... Vai vindo uma demanda também. Isso é empreender.
É isso, é empreender. É verdade. Muito, Encontrar solução. muito obrigada. Ela é mais uma do nosso. Olha ela, né? Obrigada, Maravilhosa. vocês. Obrigada, tá, Maju, de coração. Igualmente. Foi muito especial. Obrigada.